E eu não sabia o porquê. Eu tinha vontade de falar dela hoje. Mas eu acredito que o Senhor vai falar com alguém aqui. Quantos creem isso? Digam amém. Amém. Tomara que seja você. Versículo 3 do capítulo 5 até o 6 diz assim: E ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou em um dos barcos, que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. E ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando na tua palavra, lançarei as redes. E assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, quanto as redes começaram a se romper. Amém? Os irmãos podem se assentar. A Deus é acreditado toda a honra e toda a glória. E é interessante notar no começo, eu falava: Senhor, mas como é que o Senhor, a gente imagina uma coisa e depois eu pensei, né? O culto não é para nós, o culto é para Ele. Então nós viemos devotar adoração e louvor a Ele, e Ele deve decidir como Ele quer receber, e não nós. E isso é motivo de muita alegria, porque nós estamos em um dos lugares aonde deve emanar não apenas o amor de Deus, mas a sua graça, como foi cantado, a bondade de Deus. Moisés, quando pediu para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória, Deus falou: olha, Moisés, te colocarei sobre o pináculo do monte, ao lado de uma rocha haverá uma fenda, e tu olharás, e eu passarei diante de ti, tu me verás pelas costas, tu verás toda a minha bondade. Antes de você ver o poder de Deus, você vai ver a bondade dele. Deus vai se manifestar em graça na nossa vida, de tal maneira que aqueles que olhar para nós irão dizer: não tem como, isso é sobrenatural, isso é algo que vem de Deus, isso não é humano. Mas nesse texto aqui, eu acho interessante como nós cantamos. Veja que nós não ensaiamos isso, mas é como diz desse cântico, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas você crê por quê? Aonde está a sua vida? Alguns se baseiam pela economia, uns se baseiam pelo governador, pelo presidente, por causa de uma sentença na justiça, por causa de uma doença, por causa de um laudo de um médico. Mas a nossa vida não está baseada nas mãos dessas pessoas. A nossa vida está nas mãos daquele que tudo criou, aquele que desde o início formou todas as coisas, e antes mesmo de colocar o homem no jardim, já tinha preparado tudo para eles. Esse é o nosso Deus. Nós temos que olhar para Ele dessa forma. Mas para que nós venhamos viver aquilo que Deus tem para nós, nós temos que acreditar em uma coisa que poucas pessoas acreditam: em si mesmas. Não é uma palavra de autoajuda, pelo contrário, é uma palavra bíblica que eu quero dizer para vocês. Mas baseado nisso, existe uma faculdade aqui próximo, o nome dela é FAFIFO, não sei se você já ouviu falar, Faculdade de Filosofia de Formosa. E lá os alunos passam em média de 4 anos, a pessoa era besteira, né? Mas 4 anos estudando uma filosofia de uma frase muito simples. E ela diz assim: o que passou, passou. Repete isso. O que passou, passou. Será que você entende o que isso quer dizer? Às vezes nós não compreendemos. É uma palavra simples aparentemente, mas ela traz consigo um enorme peso de circunstâncias e atitudes que devem ser tomadas por nós. Pedro, aqui nesse texto que nós lemos, ele já tinha pescado a noite toda. Ele era experiente no que ele fazia, era profissional das redes. Eles estavam arrumando as suas redes, lavando as redes, preparando para uma nova pesca.
E aí Jesus vem e ministra sobre eles e fala: agora vocês vão para o lado mais fundo, aonde provavelmente não tem peixe, e lá vocês vão lançar a rede de vocês. Ele falou: olha, Senhor, os outros evangelistas falam: nós só vamos jogar essa rede porque tu está falando, mas eu sei que lá não tem peixe, mas porque você falou, nós vamos jogar. Ele deu uma nova expectativa, uma nova chance para ele mesmo, porque ele foi fazer agora não mais segundo a sua força, mas segundo a força de Deus. E nessa hora é que nós vemos os milagres, sabe? É quando nós olhamos para nós e nós já não temos mais aquele vigor, aquela força, toda aquela esperança que nós achávamos que era. É nessa hora que ele vem e opera as coisas que nós nem imaginamos. Como ele disse para o apóstolo Paulo, quando Paulo falou: olha, Senhor, a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí ele diz: Paulo, para ti a minha graça te basta. E nós imaginamos que a graça era uma coisa pouca, mas ela é tão grande, que como o irmão falava a respeito de oferta, e um dia nós vamos começar a falar sobre isso, sobre lei, graça e reino. Eu gostaria de falar muito sobre o reino de Deus, porque a lei é onde você faz para receber. Lembra de Deuteronômio 28? Tudo aquilo que você fizer segundo a vontade de Deus, as bênçãos te seguirão. A graça não. A graça é aquilo que você não fez, mas Deus fez por você, você vai receber. A Bíblia diz em Coríntios que Ele justifica o ímpio. Então eu entendo que Ele já fez por mim, e aquilo que eu não mereço eu vou receber porque Ele fez. Já no reino é uma coisa extraordinária. Eu faço parte dele porque Ele me chamou. É como Ele fez com Mefibosete através de Davi. Mefibosete estava na terra longínqua e lá Ele mandou chamar, e ao chegar ele se assentou na mesa. Na mesa todos somos iguais. Glória! Assim é diante de Deus, no reino dele, todos Aleluia. somos iguais. Com relação à oferta, quando você é fiel, Deus corresponde à sua fidelidade. Na graça, quando você dá com liberalidade, Deus te abençoa sobremaneiramente conforme aquilo que você deu. Já no reino não. No reino é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus dará sobre cada um de nós. Um exemplo de oferta para reino, para graça e para lei. Na lei, um exemplo, você planta um caroço de milho e ele vai florescer segundo o que você plantou, mas numa proporção de graça. Por quê? Conforme a lei, recapitulando, você planta um pé de alface, uma semente de alface, ele vai gerar uma alface. Você foi fiel, você deu segundo a lei, você vai receber segundo a lei. Você plantou uma semente de alface, você vai receber um pezinho de alface. Na graça, você plantou um carocinho, um grão de milho, você vai receber, em um pé de milho tem média de dar até 3 espigas. E cada espiga, você já imaginou quantos grãos de milho tem? Chegam a falar que gira em torno de 200 a 300. É mesmo, irmão? Não sei, eu ouvi dizer. Você tem dúvida? Vai conta. Mas eu sei que não são poucos, eu acredito que deve chegar numa média disso aí a mais, de 200 a 300. Isso é graça. E no reino? O reino é quando você pega um exemplo, uma semente de abacate. Eita. E você planta ela. Quando aquele pé der o fruto, ele não vai dar somente naquele tempo. Você pode mensurar quantos abacates nascem em um pé? Isso aqui nós estamos falando apenas na chuva seródia, aquela que dá em todos os tempos, e a temporã. Quanto tempo tem que você viu um pé de abacate? Quanto tempo tem que ele sempre dá fruto? Que você olhou para trás, não sei, de repente numa chácara de algum conhecido seu, ou até mesmo de algum parente, você olha e fala: meu avô plantou esse pé de abacate, até hoje ele dá fruto. Quanto tempo tem? É semelhante ao reino. Você plantou e depois você vai colher por muitos tempos. E nós temos que falar sobre o reino, porque o reino é para o qual Jesus morreu para nos resgatar. A Bíblia diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do Seu Filho, do Seu amor. A Bíblia diz que Ele nos colocou nas regiões celestiais para que nós possamos governar segundo Cristo, Efésios 1:3. Mas nós muitas vezes nós não vamos para lá. Por quê? Porque nós estamos olhando para nós. Estamos olhando para as nossas circunstâncias, para as nossas dificuldades, para os nossos afazeres e para aquilo que o inimigo tem colocado diante de nós.
Nós não estamos olhando para o chamado que Ele nos deu, para a provisão que Ele está nos dando. Certa vez Pedro falou: Senhor, se és tu, permita que eu vá até você. E Ele, por sobre as águas, falou: pois então venha. E Pedro saiu do barco, e aquela multidão olhava, e como quem dissesse: rapaz, agora ele doidou mesmo, porque ele vai andar sobre as águas. E Pedro foi andando, mas Pedro não foi andando segundo a sua fé, irmão. Ele foi andando segundo a palavra que Deus deu para ele. E essa mesma palavra que Deus dá para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse fardo que você carrega, eu já carreguei. Ele já está lançado sobre a cruz, e ele não é seu, ele é meu. Quando eu te chamei, eu já sabia de tudo isso que você ia passar. Eu já sabia de todos os seus tropeços, todos os seus desastres. Mas eu te digo, assim como eu falei para Pedro: quando tu se converteste da tua queda, quando você se levantar, você vai ver coisas grandes, extraordinárias, porque você não vai mais fazer segundo a sua força, você vai fazer segundo a minha graça. E a minha graça vai operar na sua vida de tal maneira que você não vai entender, ou melhor, você vai entender e vai dar graças a Deus por tudo que você passou. Tem gente, isso aqui só para gerar um contexto, né? Tem gente que Deus vai trazer coisas novas, mas muitas das vezes ele reclama pelo passado. Eu cito um exemplo de um irmão que certa vez ele perdeu um carro, roubaram o carro dele. E aí ele chegou e, por uma coisa, eu não posso dizer que é o acaso, mas a graça de Deus, pastor orando, os irmãos fizeram campanha, aquela coisa que o irmão precisava do carro, que era uma ferramenta de trabalho para ele. E com isso o irmão, não sei se você já participou desses sorteios que tem no mercado, ele ganhou um carro num sorteio desse. E aí ele com o carro todo feliz na igreja e tal: pastor, ganhei um carro, Deus me abençoou e tudo, e amém. Pastor, está vendo como é que Deus é fiel, irmão? Deus tirou aquele carro ruim para te dar um carro zero. Ele: pois é, pastor. E agora, né, se eu ainda tivesse com aquele carro, onde será que está aquele carro? Irmão, Deus está te trazendo coisas novas, você quer olhar para trás. Às vezes nós não queremos abrir mão do velho para receber o novo. Muitas das vezes nós não temos algo novo porque nosso guarda-roupa está abarrotado de roupa velha. Quando nós pegarmos e começar a disfarçar, tipo assim, eu não sei, né? Tem muita mulher aqui, qualquer coisa, essa aqui é minha esposa, ela me protege. Tem muitas mulheres que têm vários sapatos. Tem mulheres que parecem uma centopeia, tem um sapato que está para cada mês, para cada dia do mês. E aí ela usa umas 3 vezes e fala: meu sapato está velho. Mas enquanto você tiver com aquele sapato velho, você não vai comprar outro novo. Na hora que você abençoa um irmão, uma irmã, com aquilo que você tem que acha que é velho, Deus vai te retribuir com algo novo. Pode ser velho para o irmão, mas para você pode ser novo. Eu lembro de um tempo que um irmão, isso tem muito tempo, que eu não vou nem citar, mas foi antes de 2000. Um irmão recebeu, estava tendo culto, e um irmão chegou e sentiu, ele tinha um Passat. E ele queria dar esse Passat na igreja e ficou se remoendo e tal. E outro irmão, Deus falou para ele dar algo e ele não deu. Até que no final do culto, o irmão foi lá e falou: pastor, Deus está me dando, me colocou no coração o desejo de dar esse carro para a igreja. Aí ele foi, pegou e falou: amém, vamos orar pelo irmão. Orou. Quando foi lá na saída, o irmão parou ele em prantos. Falou: irmão, não era para você dar o seu carro. Deus estava falando, era comigo. Era para eu dar o meu carro. E quando eu cheguei, fui lá entregar meu carro para o pastor falou que não era mais para ele eu dar meu carro para a igreja, era para dar o carro para o irmão que deu o carro para a igreja. O irmão deu um Passat, o irmão deu um controle para ele, naquele tempo era novidade. Controle remoto, como é que fala? Controle de carro, né? De alarme. Na hora que o irmão saiu do lado de fora, ele apertou o botão, adivinha o carro do irmão? Uma D20, cabine dupla. E às vezes nós ficamos amarrando o velho dentro de nós, não queremos entregar algo, sendo que Deus tem uma coisa tão grande para nós. Mas como é que nós vamos saber? Quando nós colocarmos o pé nas águas, quando nós começarmos a fazer segundo a vontade dele, não segundo a nossa. Alguém pode até dizer que para você não há mais solução, mas eu vim aqui dizer para você que o que passou, passou. Não olhe mais para trás. Se você acha que está no fundo do poço,
uma opção que eu te dou. A primeira coisa, pare de cavar. Olhe para o alto, que é de lá que virá o seu socorro. Lá vem um novo horizonte, lá vem um novo sol, vem um novo dia, um novo tempo, um novo ano. Deus vai mudar a sua sorte, novas amizades, novas conexões. Deus vai catapultar você. Já ouviu essa palavra? Lembra daqueles tempos antigos que tinha catapulta? Né, que colocavam uma pedra e soltava e ela arremessava a pedra? Às vezes o inimigo tem tentado te resistir. Às vezes quando você tenta crescer, ele tenta te abafar, tenta te encolher, tenta te resistir. Mas Deus quer te dizer algo nessa noite. Você não veio aqui em vão. Não veio. Deus está dizendo que você é como uma flecha na mão do guerreiro. E Ele é o guerreiro. Quanto mais eles tentam te resistir, mais Deus está espessando o arco. E vai chegar uma hora que Ele vai soltar. E na hora que Ele soltar, você irá alcançar lugares que você não imaginou. Você irá pisar em locais que onde você nunca desejou. Mas Deus vai te colocar lá. E Ele vai dizer: eu fui contigo desde o primeiro dia. Como Ele falou para Daniel, desde quando tu colocaste seus joelhos no chão e disseste que propusestes a orar, eu estava contigo. Eu já enviei a resposta. Mas havia uns principados que tentavam impedir a tua bênção de chegar. E Deus está dizendo para você: não desista, dê uma nova chance para você mesmo. Se coloque de pé, realinhe-se, reposicione-se, não volte para trás, não retroceda, vá adiante. Deus é contigo. Deus não te trouxe aqui em vão. Não importa onde você parou, não importa como você começou, sempre é possível de um novo recomeço. O diabo está tentando te resistir, mas quanto mais ele te resistir, mais força Deus irá acumular sobre você, a chegar a um ponto onde você vai estar tão cheio do Espírito Santo. Eu vou falar lá na outra igreja, tinha uma irmã que era brava, e eu dizia para ela, falei: irmã, se o diabo aparecer, uma certa vez, né, um demoniado apareceu lá, alguém entrou na igreja e manifestou o demônio. E aí esse irmão falou lá, a irmã falou: não, isso aí pode deixar que eu mesmo expulso. Eu pensei: meu Deus, você vai sair de perto, se o demônio sair, ela quebra na porrada. Mas tem gente assim no nosso meio. A Bíblia diz os valentes de Davi, e esses valentes podem ser qualquer um de nós. Ele diz que viria dias onde um será como Davi, e um valeria como 1000 soldados. E Deus está olhando para você nesta noite. Você vale como 1000 soldados. Você é escolhida de Deus. Deus está com os olhos esperando você se reposicionar. E nessa hora, como ele diz em Lucas 10, versículo 19: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Então nós não temos que temer, nós só temos que nos revestir desse poder e dessa autoridade que Ele nos deu. É chegado o tempo da aceleração ministerial sobre cada um de nós. Aleluia. Nós iremos chegar aonde nunca imaginamos. Um exemplo, eu vou dar só 3 aqui, por causa do tempo. José do Egito teve um sonho, quase que automaticamente já foi lançado, foi vendido pelos seus irmãos. Quando ele chegou numa certa posição na casa de Potifar, já foi lançado para a cadeia de novo. E depois que ele ficou 13 anos nessa lavoura, depois que saiu da casa do seu pai, e um dia a Bíblia diz que ele acordou, se barbeou e foi ter com o faraó. Assim também será nas nossas vidas. Aquilo que nós não conseguimos em 10, 15, 20, 30 anos, Deus tem o poder de mudar toda a nossa sorte, toda a nossa vida, toda a nossa história em apenas um momento, em um dia. O que eu quero te dizer, irmão? Que ainda está faltando mais de 180 dias para esse ano acabar. E aquilo que você profetizou na virada do ano, Deus é fiel para cumprir. Ele só precisa de um dia para fazer tudo aquilo que nós não conseguimos. No ano passado não tem uns 4 anos, eu particularmente, alguns podem até rir, mas é minha vida, não tenho como fugir dela, é minha história. Eu com 40 anos nunca tinha andado de avião. Talvez você, quando criança, teve essa oportunidade, não sei se o pai te levou, enfim.
Várias oportunidades podem ter acontecido na sua vida. Mas eu só tive essa oportunidade de fazer com mais de 40 anos. E por uma vez que eu fui, em um ano eu viajei 5 vezes. E era uma coisa que eu não imaginava. E Deus foi acelerando, sabe? Deus tem esse poder de fazer as coisas que você nunca conseguiu em 10, 15, 20, 30 anos. Ele tem o poder de fazer acontecer da noite para o dia. Basta apenas você crer. Às vezes através de uma nova amizade, de uma conexão, de um telefonema, suas coisas podem mudar. Eu ouvi falar de você. Eu estava em tal lugar, alguém falou de você. Eu estou com o seu número aqui, eu posso falar com você? Nessa hora, Deus pode mudar céus e terra em seu favor. Certa vez, Josué precisava de que o sol se mantesse, mas ele iria perder, estava perdendo a sua batalha. E é interessante notar, eu gosto de falar sobre isso, porque muitas vezes somos comparados com Josué. Estamos na batalha e é muito fácil lutar quando nós olhamos lá para cima e vemos Moisés, Arão e Ur olhando e segurando as mãos de Moisés, intercedendo por nós para que nós trabalhássemos. Mas haverá um dia, e esse dia chegou, em que nós iremos olhar para o cume do monte e nós não iremos ver Moisés, nós não iremos ver Arão, nós não iremos ver Ur, mas nós iremos ver o Cordeiro. E ele irá dizer: peça-me, meu filho, o que você quiser. Josué olhou e não viu os sacerdotes dele, mas ele olhou para o alto e falou: Senhor, que a lua se detenha em tal lugar e que o sol se detenha em outro vale, para que eu possa vencer essa batalha. A Bíblia diz que a lua se deteve e o sol por 23 horas e 15 minutos. Era o tempo necessário para Josué vencer aquela batalha. Às vezes dias para nós ficarão mais longos, porque às vezes você não consegue nas tarefas do dia, no seu afazer, terminar ali. Você precisa de algum negócio, alguma coisa que Deus quer estender, e às vezes nós não entendemos. Peça para Deus. Deus fez isso no passado, Ele quer fazer de novo. Ele quer se mostrar grande para essas pessoas que estão do lado de fora, e eles olharão para nós e verão a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem, dos ímpios e dos justos, daqueles que amam a Deus e dos que são amados por Deus. E esses somos nós. Nós não podemos retroceder, devemos acreditar pelo que Ele fez por nós. O Evangelho restaura o drogado. Deus transforma a todos. Se pelo plano eu não posso até mesmo dizer ou fazer parte, porém Deus nunca erra quando Ele nos escolheu. Pessoas não dão chances para si próprias. Todo recomeço é uma oportunidade que você tem para dar a si mesmo. Que sentido eu digo isso? Volte a estudar. Eu era de uma igreja que tinha uma senhora, e ela mora aqui embaixo, e ela já tinha uns 46 anos, e a gente pregou essa mensagem, e ela falou: irmão, eu ouvi aquela mensagem e Deus colocou de novo o desejo no meu coração de estudar. Voltou a estudar, terminou o 2º grau e queria fazer faculdade. E ela falou: mas isso aí eu não tenho condições. Eu falei: irmã, tem tanta bolsa, tem tanta oportunidade, corre atrás, Deus vai te dar. Se Ele te colocou o desejo no seu coração, pode ter certeza que do Senhor é o desejo e o realizar. Tudo aquilo que você tem de bom que está dentro de você, de ter uma família abençoada, seus filhos prósperos, sua família reunida, toda uma casa confortável, isso não é o diabo que está colocando na sua mente, não. Isso é Deus, irmão. Ele está dizendo para você que eu quero fazer, mas para que Ele faça, você tem que crer. Você tem que aceitar aquilo que Ele tem para você. Se você mesmo não estiver disposto a lutar por aquilo que é para você, quem é que vai lutar por você, irmão? Depende muito de nós. Volte a estudar, devemos dar uma oportunidade para nós. Pedro deu uma chance para si mesmo. Ele falou: Senhor, eu não iria mais por causa da tua palavra, eu vou. É como quem dissesse: eu só vou porque é o Senhor que está falando. E eu te pergunto nessa noite, irmão, diante do Espírito Santo, o que é que Deus está falando para você fazer? O que Ele tem colocado no seu coração?
Cadê aquele projeto que estava latente, que você chorou tanto tempo? Você vai entregar nas mãos do inimigo? Você vai deixar ele arrastar? Que nem quando José, os filhos de Jacó trouxeram uma capa suja, rasgada com sangue de ovelha e entregaram para Jacó. Falaram: olha aí, ó, o manto, esse aqui é do seu filho. Você vai aceitar esse manto sujo, rasgado, que o inimigo tem trago para você? Não aceite. Faça como Abraão, quando ele foi levar seu filho para o monte, ele falou: eu creio que Deus é poderoso, que se preciso for, até dos mortos ele vai trazer o meu filho, mas eu retornarei juntamente com o meu filho. Quando ele foi levar a oferta, ele falou para os moços que o seguiam, ele falou: eu e o garoto iremos adorar e depois voltaremos. Mas Deus tinha falado para ele: você vai deixar ele lá, você vai oferecer para mim ele lá. E ele sabia a tal ponto que ele foi para fazer, mas antes de subir no monte ele falou: eu e o meu filho tornaremos. A Bíblia diz que ele sabia que Deus era poderoso para fazer até o filho dele voltar. Eu me recordo de um irmão daquela igreja que até uma irmã pregou aqui, da igreja do Ibe Batista, Núcleo da Fé. Tem um irmão lá, o nome dele é Flávio. Ele tem uma certa deficiência, mental, que no tempo, até para escovar os dentes, ele tinha dificuldade. Certa vez, ele ouviu uma mensagem e aí ele falou: pastor, eu quero me casar. Falou para o Ibe. E o Ibe falou: amém, irmão, Deus vai te abençoar, vai nessa fé, Deus é contigo. O irmão tinha dificuldade de escovar os dentes. Morava lá no Núcleo Bandeirante, o pai dele tinha uma oficina, no setor de oficinas ali do Sudoeste, e ele ia de ônibus. Não tinha muitos ônibus. Numa dessa, ele está dentro do ônibus, uma mulher entrou no ônibus. Nessa hora que ela entrou no ônibus, ele sentava ali na frente, tinha carteira e tal. Na hora que ele chegou, a mulher, por um acaso, vamos assim dizer, a menina desmaiou. No que desmaiou, rapidamente ele pegou ela, aí ela olhou, aí falou: ai, o que está acontecendo? Ele falou: você é a mulher que Deus enviou para mim. A mulher levantou na hora, falou: opa, o que está acontecendo aqui? Como é que é? Eu pedi para Deus, você serve. Aí ela falou: rapaz, atravessou a roleta. No outro dia tratava ela bem, sabe? Tudo bem e tal, lembra de mim, eu sou o Flávio. Ela: rapaz, esse louco, deixa eu passar aqui. Lá não tinha muitos ônibus, infelizmente ela, ou se infelizmente, não sei, ela constantemente pegava aquele ônibus. E aí todo dia, era assim, educado, cavalheiro, foi com ela. Rapaz, mas só tem mulher aqui, isso que é difícil falar assim. Mas esses homens então aqui são todos acompanhados, então não posso falar esse tipo de coisa. Mas geralmente a mulher gosta muito mais da forma como o homem trata ela do que às vezes com a aparência, vamos assim dizer, que ele tem. E aí ela começou a notar, e ela começou a pegar outro ônibus para não ir junto com ele, porque ela já estava se transformando numa coisa assim estranha. E aí foi passando o tempo, e depois ela parou para pensar, falou, acredito que através das orações dele, olhou e falou: Senhor, mas como é que pode, aquele me trata tão bem, eu não estou. Aí quis dar uma chance para ele. O pastor disse que com menos de 6 meses foi promovido, nessas horas Deus faz acontecer. Foi promovido, conseguiu arrumar uma casa, fizeram uma festa e ele casou-se. Por quê? Porque ele decidiu colocar um fim naquela trajetória. Ele não sabia como começou. Você sabe por que você nasceu na sua família? Você sabe por que você nasceu nessa era que você nasceu? Que você tinha que passar pela pandemia? Que você é brasileiro? Por que você não é um irlandês? Um japonês? Talvez você queria, mas você não é. Porque Deus te colocou e Deus queria que você passasse por tudo isso que você está passando. Agora você só vai além se você determinar, se você acreditar, se você crer, fazer como no tempo em que eles passaram pela terra prometida. Antes eles tiveram que atravessar o Jordão. E nós temos que decidir. E isso pode ser hoje. Decidir lutar não com as nossas forças, mas com a força dele. Pessoas que resolvem mudar o seu fim. Eu não escolhi onde eu nasci, onde eu vivi, os meus pais, mas agora eu posso escolher como eu quero viver. Pedro tomou uma decisão: eu vou novamente. Por quê? Porque o que passou, passou, irmão. Eu tenho uma frase no meu WhatsApp
E nela está escrito assim: o que passou, passou. E se ao meu redor nada mudou, eu mudei. E isso para mim muda tudo. A partir do momento que você olha para as coisas de um olhar diferente, você tem o poder de mudar o ambiente. Jesus falou que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Então, quando você chegar em um local, você não é mais um termômetro, você será um termostato. O que é um termômetro? Termômetro é um aparelho que mede a temperatura. O que é um termostato? É semelhante àquele ali. Eu quero com 22 graus, aperta o botão ali. Não está frio, eu quero com 30 graus. Eu tenho o poder de mudar o ambiente. Eu tenho o poder de mudar as circunstâncias. Pela minha força? Não. Pela minha oração, meu joelho no chão, pela minha fé, pela minha convicção de que Deus tem coisas melhores e tem dias melhores, não apenas para mim, mas para todos aqueles que estão comigo. E aonde quer que nós estejamos, Deus irá mudar o ambiente por causa de nós. Às vezes nós achamos que a empresa está prosperando, mas por que está prosperando? Por causa de você que está lá. E Deus quer te abençoar, e porque Ele quer te abençoar, todas aquelas pessoas vão ser abençoadas por causa de você. E às vezes você acha que é o patrão que está te dando emprego. Não, você está abençoando aquela empresa. Enquanto você estiver ali, ela vai ser próspera. Quando você sair, Deus vai te arrumar um outro lugar. E nesse outro lugar talvez você vai receber muito mais. Mas muitas vezes nós não olhamos assim. Por que eu quero dizer isso? Na verdade eu tenho um texto, e era sobre ele que eu queria falar. Mas para que eu falasse sobre ele, você tinha que entender um pouco mais do reino, que é Amós, capítulo 9, do versículo 13 ao 15, ele diz assim: e é verdade que agora, e não vai demorar muito, um decreto eterno de Deus, as coisas vão acontecer tão depressa, que a sua cabeça vai girar, uma coisa depois da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez, tudo vai acontecer de uma vez só, e para qualquer lado que vocês olharem, verão as bênçãos de Deus, bênçãos como vinho jorrando dos montes e das colinas, para consertar tudo de novo que o meu povo Deus tem para Israel. Ele fez a reconstrução das cidades arruinadas, plantarão vinheiros, tomarão bons frutos e vinhos, cultivarão novas hortaliças e comerão das verduras frescas. Eu os plantarei e vós plantarão na terra que eu vou dar a vós. Nunca mais serão arrancados da terra que eu dei para eles. O que Deus está dizendo aqui? Que existirá um momento na minha e na sua vida, onde as pessoas, ou melhor, você, irá ver uma aceleração de Deus, aonde na hora que você plantar, rapidamente aquele que colhe já estará atrás de você. Na hora que você ofertar, rapidamente os frutos já estarão sobre você. Na hora que você orar, rapidamente a cura já estará sobre você. Lembra quando nós falamos de José? José orou, não sei quanto tempo ele orou ali, né? Mas quando ele saiu um dia de manhã e ele foi para o palácio, ele não voltou mais. E ali ele já não era mais o José do Egito, ele era Zafenate Paneia. A aceleração dos planos de Deus, do propósito de Deus na vida dele aconteceu em um instante. Irmão, você tem exemplo no Novo Testamento, tem Cornélio. Cornélio orava, Deus enviou Pedro. Na hora que Pedro chegou e falou: olha, acredita que Deus é capaz de perdoar os seus pecados? Sim, nós acreditamos no perdão dos pecados através de Jesus Cristo. Na mesma hora, quando Pedro orou por eles, em vez de Pedro ir levá-los e convencê-los para o batismo, remissão dos pecados, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Na mesma hora que você for fazer uma visita, que você estiver numa casa, num trabalho, onde você estender suas mãos por aqueles pecadores, na mesma hora os milagres irão acontecer sobre eles. Mesmo antes deles se entregarem suas vidas completamente a Jesus, Deus irá transbordar a bênção dele sobre cada um de nós. Por quê? Porque essa aceleração ministerial de Deus está chegando sobre nós. E nós temos que estar preparados para receber o melhor de Deus para nós. Foi o que ele fez através de José.
José teve que ser colocado num calabouço, teve que ser lançado para fora da sua família para se fortalecer, para criar estruturas, bases, para receber aquilo que Deus tinha para ele. Porque quando ele estava naquele tempo na casa do seu pai, ele não iria, imagina assim, conseguir lidar com aquele poder que Deus tinha para ele, com a visão que Deus tinha para ele, e assim é para cada um de nós. Lembra daquele casamento de Caná da Galileia? Os discípulos estavam tristes porque acabou o vinho. E eu já ouvi falar sobre isso. Para que você tenha um vinho de qualidade, ele demora pelo menos uns 7 anos. A primeira e a segunda, como é que eu posso dizer, colheita, esses vitiadores, né? A língua está embolada aqui. Esses camaradas que cultivam o vinho, eles deixam morrer no pé, porque são frutos que não servem para o vinho. Então ele vai produzindo, né, a seiva para a parreira, para que ela se fortaleça e dê frutos melhores. Depois de 4 anos ele colhendo, eles colocam em carvalhos, em barris de carvalho, para que ela tenha um sabor melhor. E aí depois de uma média de 10, 12, 13 anos, eles têm um vinho de boa qualidade. Jesus chegou naquele lugar. E assim vai ser você. Quando você chegar em determinado local que você orar, em instantes, aquilo que era para acontecer em 10, 15, 20 anos, que tem pessoas lutando, trabalhando, batalhando para passar no concurso público, para receber uma bolsa, para ser chamado, para receber um algo, aquela ligação que tem demorado, que para pessoas demora mais de 10 anos. Deus tem o poder de fazer num instante. Assim como Ele fez daquela água suja transformar em vinho, Deus tem o poder de fazer essa nossa vida pecaminosa, essa nossa vida suja, em um altar de adoração, de louvor para o nosso Deus. Deus quer fazer de cada um de nós um ósculo santo, um oráculo de Deus, para onde Deus olhar para a terra, olhar e falar: ali está a minha serva. Está vendo ela lá, Satanás? Lá é meu servo. Está vendo ele lá? Desvia-se do mal. O que? E Satanás vai dizer: mas toca nos bens dele. Talvez Satanás já tenha tocado nos seus bens. Talvez Satanás já tenha tocado até mesmo na sua carne. Mas Deus está olhando e Ele está esperando você se levantar, se recompor e dizer: Satanás, daqui em diante, a partir de hoje, eu não vou ceder nem 1 milímetro mais. E tudo aquilo que você me roubou, eu espero que o Senhor restitua na minha vida. Aproveitar que a nossa bispa Aline está aqui. Eu não sei se ela já ensaiaram alguma coisa ali, mas se ainda está pelo Espírito, vamos cantar aquela música Restitui. Cadê os irmãos da iluminação aí? A pastora Aline disse que ela não chamaremos os irmãos aí. Cuidado, eu estou adiantando para a pastora Aline não chegar em vocês, hein? Olha o tanto que eu sou legal. Cuidado. Então, irmãos, nessa hora, coloque-se diante de Deus. Peça para que Ele venha, sabe, restituir todos aqueles sonhos, todos aqueles projetos, sabe? Talvez no começo do ano você projetou que, sei lá, ia comprar um carro, ia comprar uma casa, uma chácara, não sei. Olha, Jorge Miller, certa vez ele falou: se você espera coisas grandes de Deus, coisas maiores você terá. Deus tem planos bons ao nosso respeito, e Ele está esperando apenas uma atitude nossa. Peça para que Ele venha restituir tudo aquilo que o inimigo tomou, tudo aquilo que ele se levantou e que muitas vezes tem colocado diante de você como que não tem mais saída. Mas olha, Deus é especialista em fazer saídas aonde não existe. Certa vez colocaram uma muralha diante de Jericó e a Bíblia diz que eles cantaram e bradaram e aquela muralha caiu por terra. Muitas vezes nós iremos estar em determinados locais, nós achamos que nós iremos vencer no segundo tempo, sabe? Em 45 minutos depois dos 30 da prorrogação. Nós achamos que Deus tem que estar nos empurrando para que nós venhamos receber a bênção. Se é o contrário, a Bíblia diz que Deus pega nas nossas mãos e Ele diz: eu irei na sua frente, eu espedaçarei os caminhos, melhor, as portas de ferro, eu despedaçarei as maçanetas de bronze, eu destruirei, aplanarei os montes. Mas quem são aqueles que creem no Senhor? Aonde estão os prisioneiros
prisioneiros da esperança? Aonde estão esses prisioneiros da esperança? Que independente da circunstância, você acredita na promessa de Deus. Você acredita que Deus irá fazer aquilo que os seus olhos não acreditam. Talvez até você mesmo não tenha mais esperança de ver o resultado que você almeja, mas Deus diz para você: eu ainda não terminei contigo, eu estou contigo desde os primeiros dias que você viesse a este lugar, e ainda tenho mais a te dizer. Muitos ouvirão falar de você, muitos irão falar a respeito do seu testemunho e se apoiarão na sua vida, pois dirão: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero viver e aquilo novo que Deus tem para nós. Eu creio nessa aceleração, eu creio nesse momento, eu creio nesse dia que nós iremos orar a Deus, e que na hora